Fala galera, tudo bem? Professor Tiago Félix aqui. E vamos agora comentar as 3 questões de história que caiu no concurso da Prefeitura de São José de Ribamar, organizado pela banca IJK. Esse concurso acabou de acontecer, eu recebi a prova aqui, já corri aqui para gravar. Esse vídeo vai servir para nós entendermos como que a banca IJK cobra as suas questões, e vocês vão ver que está bem dentro daquilo que nós estamos falando. Foram 5 questões de conhecimentos gerais sobre o município de Ribamar, das quais 3 foram de história e 2 de geografia. Porém, entretanto, contudo, todavia, essas questões não foram sobre o município de Ribamar. E isso aí acende um alerta aí, né, para as próximas provas. No próximo final de semana vai ser de professor e nós ficamos com aquela dúvida, né? Será se vão cobrar história do município ou história do estado do Maranhão? O prefeito Dr. Julinho, no ano passado, no final do ano, se eu não me engano, ele disse que não cobrariam nada de história do município e tal. E isso que ele falou se concretizou na prova da GCM, da Guarda Civil Municipal de hoje pela manhã, né? Mas vamos lá, vamos analisar essas 3 questões de história, e já adianto aqui, foram questões de história do Maranhão, 2 questões bem previsíveis aí, que sempre tem recorrência de cair, mas teve uma que surpreendeu, pelo fato de não cair com tanta constância assim, tá? Vamos lá, analisemos o seguinte: Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, edital número 3 de 2006, cargo GCM, Segurança Municipal, Preventiva e Ostensiva, organizado aí pelo Instituto JK. E vamos responder as questões 26, 27 e 28. Ok? Então vamos lá, sem perda de tempo. Questão de número 26 foi sobre a revolta de Beckman, que ocorreu em 1684. Eu venho falando nas minhas aulas presenciais, nós temos vídeo aqui no canal que tratam desse tema, e eu sempre digo, revolta de Beckman é clássico, é um dos temas que mais caem nas provas de história do Maranhão. Então, você, concurseiro, tu tens a obrigação de saber esse assunto, ok? Vamos lá. Revolta de Beckman, deflagrada no Maranhão em 1684, foi um movimento em que os colonos, liderados por Manuel Beckman, se rebelaram contra as autoridades metropolitanas. Com relação a esse episódio histórico, assinale a alternativa incorreta. Então, olha só, querida JK, demonstrando aqui o seu padrão de cobrar questão incorreta, ok? Nós temos falado sobre isso, então vamos procurar a questão errada, não é isso? Vamos procurar a questão errada. Vamos lá, questão A, alternativa A. A revolta de Beckman foi um movimento colonial emancipacionista. Ou seja, os revoltosos de Beckman, eles queriam se separar do Estado. A revolta de Beckman, ela ocorre aqui em São Luís, e o objetivo deles era se separar do resto do Estado, do resto do Brasil. Gente, essa alternativa, essa assertiva está errada. Se essa assertiva está errada, logo ela é o gabarito da questão. Então o gabarito da questão aqui vai ser a letra A, ok? Questão alternativa B. O movimento colonial nativista, a revolta de Beckman era um movimento colonial nativista. Exatamente isso, pessoal. Quando você ouvir essa expressão relacionada a algo da história do Maranhão, movimento nativista, você já sabe, está se falando da revolta de Beckman. Por que ela era nativista? Ela tinha um objetivo de resolver questões locais. Ela não tinha intenção de se separar do resto do Maranhão, não tinha intenção de confrontar diretamente a coroa. A revolta de Beckman não foi para isso. O objetivo da revolta de Beckman, galera, eram basicamente 2. Livrar-se da Companhia de Comércio do Maranhão, que está aqui dito aqui na alternativa C, e expulsar os padres jesuítas. Por que os jesuítas? Os jesuítas não deixavam colonizar os índios. E a Companhia de Comércio do Maranhão havia prometido entregar uma quantidade X de escravos, que haveria condições de suprir a demanda de mão de obra para a produção agrícola, né, da terra naquele contexto. E a Companhia de Comércio do Maranhão não mandou escravos, de modo que as pessoas estavam passando fome, porque não tinha mão de obra para a produção de comida. E um detalhe também crucial, a Companhia de Comércio do Maranhão, galera, eles eram extremamente corruptos.
ninguém naquela época podia comprar ou vender se não fosse por intermédio dessa companhia de comércio. Então ela comprava do pequeno agricultor. Eu vou até trazer a câmera para cá, olha só, olha para cá. A Companhia de Comércio do Maranhão, ela comprava do agricultor produtos alimentícios e vendia outros produtos, digamos, manufaturados, que não eram tão comuns na época. A questão é que essa produção que eles compravam, a Companhia de Comércio pagava um preço irrisório. E em relação a venda de alimentos que a companhia fazia aos colonos, as pessoas que moravam aqui em São Luís na época, eles vendiam por um preço exorbitante. Então, dessa forma, a vida das pessoas estava muito cara. Então, por isso que Manuel Beckmann, Tomás Beckmann e Jorge Sampaio, principalmente esses, vão se revoltar contra a Companhia de Comércio do Maranhão e vão solicitar que ela seja extinta e que os jesuítas sejam expulsos. Tá, mas por que eles vão querer a expulsão dos jesuítas? Simples. Porque os jesuítas não deixavam os colonos escravizar os índios e eles queriam escravizar os índios. Ok? Então, revolta de Beckmann, senhoras e senhores, trata exatamente disso. Era uma revolta contra a Companhia de Comércio e eles queriam também a expulsão dos índios, e a revolta de Beckmann, ela tinha o objetivo, ela era considerada uma revolta nativista, beleza? Muito bem. E vale aqui a revisão, né? No final da revolta de Beckmann, os líderes do movimento não tiveram seus interesses atendidos. Eles Manuel Beckmann e Jorge Sampaio foram enforcados, e Tomás Beckmann teve a pena mais leve, até porque ele não estava na linha de frente, ele não pegou em armas, ele era mais um diplomata. Ele foi preso e exilado para Pernambuco, ok? Beleza, então essa é a resposta da questão de número 26 dessa prova. Eu tenho certeza que os nossos alunos aqui da TFS Cursos, os alunos do professor Tiago Félix, com certeza acertariam essa questão, porque é um tema muito batido, trabalhamos muito esse tema, beleza? Então tá aqui gabarito da questão, resposta A. E para quem já adquiriu a nossa apostila de História do Maranhão, que tem acesso ao nosso Google Drive, ou que nosso aluno em algum dos cursos, esse material já está disponível lá na pasta de História do Maranhão, ok? Você adquire a apostila de História do Maranhão e ganha acesso ao Google Drive, onde eu coloco os meus slides de aula, exercícios, caderno de questões, mapas mentais. Então, se você não adquiriu ainda a nossa apostila de História do Maranhão, clique aqui no link abaixo ou me chame nos comentários, que nós vamos dar um jeito de disponibilizá-la para você. Ok? Muito bem, galera, vamos lá, questão de número 27. Questão de número 27. Essa questão aqui eu considero como uma surpresa, tá? Porque não é um assunto muito recorrente em provas, não é um dos assuntos mais famosos, mais estrelas de História do Maranhão, porém a IJK cobrou. Então vamos lá. O que diz aqui a questão? Atenção, a historiografia maranhense registra episódios de tensão durante a interiorização do Estado e a catequização indígena. Em 1901, no povoado de Alto Alegre, em Barra do Corda, indígenas Guajajaras ou Teneterrara, comandados pelo cacique João Caburé, atacaram a missão Capuchinha, vitimando religiosos, colonos e internos, deixando mais de 200 mortos. Entre as razões que motivaram esse conflito, destacam-se. Ok, essa questão trata do chamado massacre do Alto Alegre, que ocorre aí no município de Barra do Corda, né? A questão ela faz aqui um retrospecto histórico, e isso é interessante, porque até no momento em que você está respondendo uma prova, você aprende. Já prestou atenção nisso? Os enunciados, eles trazem ali um retrospecto, alguma informação que vai agregar ao seu conhecimento. Então, sobre o massacre do Alto Alegre, pessoal, o que foi? O que motivou esse massacre do Alto Alegre? Vamos aqui analisar as alternativas e fazer aqui os devidos comentários. Bom, a atuação dos padres carmelitas e mercedários na catequização dos índios. Esse foi um dos motivos do massacre do Alto Alegre? Não, pessoal. Grave aí, já anota aí como revisão. O massacre do Alto Alegre ele ocorre na cidade de Barra do Corda contra os padres capuchinhos, que eram italianos, e eles estavam em um movimento de catequização onde
de certa forma trouxe uma revolta dos indígenas da tribo Guajajaras, no sentido de que há relatos de que os padres pegavam as crianças ainda pequenas, que ainda mamavam, levavam para uma espécie de instalação da igreja, onde eles estavam fazendo a domesticação, estavam trazendo a civilização, a evangelização desses povos indígenas e tentando torná-los cristãos. E à medida em que eles tornam-se cristãos, eles obviamente vão perder as suas características culturais. Então, os índios daquele contexto da etnia Guajajara, eles se sentiram ameaçados, como se a sua cultura fosse ameaçada. Há relatos de que o cacique João Caburé, ele até se converteu ao cristianismo, mas uma das premissas do cristianismo é a monogamia, né? Ser casado com uma só mulher, e o índio Caburé ele sentiu falta de ser polígamo. Dentro da cultura indígena é comum, é tradicional a poligamia. Mas é lógico que o objetivo não foi só esse, mas entenda, nós vamos ter aqui um conflito cultural, um choque cultural, onde os cristãos tentam impor nos índios a sua cultura, o seu aculturamento, e os índios vão se sentir ameaçados no sentido de que entendem que a sua cultura está sendo exterminada. Então já havia um conflito entre índios, Guajajaras e igreja, ali no contexto da cidade de Barra do Corda. Mas o que provoca esse massacre? Onde cerca de 200 pessoas de fato vão perder a vida. Só que há relatos de que mais índios, inclusive, vão perder a vida, morrerão, e esses números não são contabilizados, eles não aparecem em lugar nenhum. Ok? Então assim, estou aqui revisando o assunto, tá? Letra A. A letra A, ela está errada porque não se trata de padres carmelitas, eram padres capuchinhos. B. O projeto separatista da região liderado pelos religiosos que queriam tornar Barra do Corda uma região autônoma da Itália. Não, o massacre do Alto Alegre, ele não acontece porque os padres queriam separar a região e tornar uma região autônoma italiana. Isso não faz o menor sentido. C. Uma epidemia de sarampo que matou cerca de 28 meninas internas e deixou a missão capuchinha sob tensão. Exatamente isso, pessoal. Essa aqui é a resposta da questão, tá? O que acontece? Houve uma epidemia de sarampo e 28 crianças perdem a vida nesse internato que era administrado pelos padres capuchinhos. Os índios Guajajaras, que já estavam com raiva dessa missão religiosa, eles, quando ficam sabendo disso, promovem esse ataque, essa chacina, esse assassinato ou essa vingança, né? E aí vai depender de quem escreve a história. Mas o massacre de Alto Alegre trata-se disso, de um massacre dos índios contra os padres capuchinhos, contra a igreja ali naquela localidade, em função desse acontecimento, a morte de 28 crianças. Só que essa morte das crianças, ela acontece não porque os padres eram necessariamente maus, mas porque houve um surto de sarampo, né, que vitimou essas crianças e aí deixou os índios mais revoltados, ok? Então por muito tempo essa história ficou esquecida ao longo da história, e há relatos que defendem as duas posições, o lado dos Guajajaras e o lado da igreja. Não vou entrar aqui no mérito da questão, quem é que está certo ou quem está errado, mas o que motivou esse massacre do Alto Alegre, pessoal, foi a morte dessas crianças por sarampo, beleza? Então sobrou apenas a alternativa D, a questão da demarcação de terras indígenas pela FUNAI. Não, aqui nós vamos ter um erro anacrônico, porque a FUNAI ela não foi fundada nesse ano. Questão de número 27, resposta correta, alternativa C, ok? O estopim do massacre do Alto Alegre foi o sarampo, que vitimou 28 meninas. A está errada porque não são padres capuchinhos, a B está errada porque não houve projeto separatista, e a D está errada por uma questão de anacronismo, né? A FUNAI não existia nessa época. O massacre de Alto Alegre ele foi em 1901. A FUNAI ela só vai ser fundada, ser criada em 1967, né? Então ela não existia, ok? Então assim, para fixar o conhecimento, a ideia desse vídeo não é só responder, é também revisar os assuntos. Esse massacre do Alto Alegre, gente, ele ocorre
não somente pela morte das 28 crianças, mas já havia outras coisas que deixavam essa relação um pouco abalada. Há relatos de que as crianças sofriam castigos físicos, as crianças indígenas que estavam internadas lá no convento. Havia proibição de práticas culturais, os índios não podiam exercer os seus rituais culturais, e o mais cruel do ponto de vista dos índios, que é relatado por algumas fontes históricas, a separação de pais e filhos, ok? Então essa é a resposta da questão 27, que caiu na prova do concurso da Prefeitura de São José de Ribamar, elaborado pela banca IJK, e eu não apostaria numa questão como essa. Mas, como eu venho dizendo nas aulas, é muito chato esse edital da IJK, porque ele não diz quais assuntos que vão cair. Ele só fala, vai cair história de Ribamar e história do Maranhão. Geografia de Ribamar e geografia do Maranhão. De forma bem resumida. E quando ele resume isso que vai cair, na verdade pode cair tudo. Ok? Pode cair tudo. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Eu quero aproveitar para te convidar a se inscrever no canal. Inscreva-se aqui no nosso canal, no YouTube, @TFS Cursos, aperta o botão de se inscrever aí, dê um like, comente, faça parte dessa comunidade. Se você estiver aqui no nosso canal nos acompanhando, eu tenho certeza que você vai se encher de conteúdo que vai lhe proporcionar a aprovação nos diversos concursos que estão aparecendo, gente. Não deixa a oportunidade de passar. Ribamar já foi, quem não se inscreveu perdeu. Mas está aberto aí edital da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e outros departamentos da área de segurança, virão outros concursos do Estado, TCE Maranhão, é concurso que não acaba mais. E para todos esses concursos realizados dentro do território maranhense, você vai precisar saber de história do Maranhão. E para saber a história do Maranhão, você precisa adquirir a nossa apostila, o link está aqui embaixo, e precisa seguir o nosso perfil TFS História no Instagram e está inscrito aqui no YouTube, ok? Onde tem conteúdos com vídeos mais longos. Então, antes de responder, só fazer aqui uma rápida revisão. Essa história de Sarney, sobre o governo Sarney, está no contexto temporal que nós chamamos de sarneísmo, que vai começar ali em 65, logo após o declínio de Vitorino Freire, e está no contexto da história do Maranhão republicano, certo? E dentro do contexto de estudo do Maranhão republicano, os assuntos que mais caem são vitorinismo, e dentro desse período, greve geral de 51 e o sarneísmo. Eu apostaria que não cairia uma questão sobre o Sarney, até disse em sala de aula, a menos que a questão não o critique, né? E eu não posso falar muito sobre isso aqui. Mas vamos lá. Questão de número 28. O que não tem nada a ver aqui, o que não está incluso de algo que foi realizado no governo Sarney? A criação do BEM, o Banco do Estado do Maranhão, foi realizado dentro do governo Sarney? E a resposta é não, gente. O Banco do Estado do Maranhão não foi criado na era Sarney. Ele foi criado por Paulo Ramos. Paulo Ramos. Quem assiste às nossas aulas sabe disso. Paulo Ramos estruturou a economia maranhense, a administração maranhense, deu uma dinamizada fenomenal. Ele governou, ele foi interventor de Vargas de 1936 a 1945. Ele escreve uma célebre frase a Vargas dizendo: no Maranhão tudo está por fazer. E ele vai estruturar a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça, Secretaria de Administração, vai modernizar São Luís e vai fundar o Banco do Estado do Maranhão. Então, esse bem, que não existe mais, né? O bem virou do mal, virou Bradesco, foi criado por Paulo Ramos e não por Sarney, ok? Então, esse é o gabarito da questão. Se ele quer a resposta errada, essa aqui é errada. Mas vamos analisar aqui as demais para servir até de revisão para o período do Maranhão republicano, que chama-se de sarneísmo. B. Participação do Maranhão na construção da usina Boa Esperança. Exato. Essa usina da Boa Esperança, ela bate exatamente com o contexto do lema do Sarney no que se diz respeito à energia, ok? Então, ela está vinculada à energia. A usina que foi criada, se não me engano, ali na divisa do Maranhão com o Piauí. Beleza? Parque Bom Menino, o antigo parque da cidade, foi feito também na época do governo Sarney, está certo. E a construção da ponte do São Francisco, que é chamada de Ponte José Sarney, que foi inaugurada na década de 70, é também aí uma criação do Sarney, ok?
começa no governo dele e é inaugurada no governo seguinte. Então, desses 4 elementos, dessas 4 assertivas, a que não foi realizada dentro do governo Sarney foi o Banco do Estado do Maranhão. Ok? Bom, gente, então gabarito correto, letra A, beleza? É a questão errada. E finalizamos. Continue acompanhando o nosso canal para mais informações. Siga o nosso perfil no Instagram. Todo dia eu coloco questões onde você vai poder ali testar seus conhecimentos, vai poder comentar. Se não entendeu algum assunto, você pode colocar ali a sua dúvida que a gente vai tentar responder. E estamos abertos para dúvidas, críticas e sugestões. Então, gente, aproveitem os editais que estão em aberto, os que abrirão. Esse é o ano da sua aprovação. Conte conosco, nós queremos ver você aprovado e não esqueça de nos convidar para o seu churrasco de posse, ok? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Valeu!